Neste vídeo, eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura, um artigo do Jacques Maritain chamado Sign and Symbol, sinal ou signo e símbolo, sinal e símbolo. Jacques Maritain foi um tomista francês, né, um neotomista, filósofo muito importante, e ele se dedicou um pouquinho ao estudo do sinal e do símbolo. Também, provavelmente, porque ele leu João de São Tomás, João Poinsot. E ele escreveu um artigo muito interessante, esse artigo, Sinal e Símbolo, que influenciou muita gente. Dentre essas pessoas, o próprio John Dewey foi muito influenciado por esse artigo do Jacques Maritain. O John Dewey, que foi um dos grandes semióticos e filósofos dos últimos anos, falecido em 2017. Esse artigo, Sign and Symbol, do Maritain, foi traduzido para o inglês por Mary Morris e creio que não foi traduzido em português, infelizmente. Então, se você pode ler em inglês ou no francês, você deveria ler, e se você está interessado no estudo do sinal e do símbolo, você deveria ler este artigo do Maritain. Ele é uma espécie de um primórdio, né, do que foi desenvolvido, vamos dizer assim, pelo John Dewey e antes até pelo Peirce. Mas é um artigo muito importante. Eu pensei em fazer a leitura em português deste artigo, mas eu percebi que, embora ele seja um artigo até razoavelmente fácil de se traduzir, mas ele é aquele tipo de texto que você precisa, de fato, estar lendo ele, observando num papel, porque só de ouvir, acho que ninguém iria entender nada, praticamente. Então, eu vou estar meio que resumindo, assim, alguns pontos essenciais do artigo. O artigo tem 12 páginas só. Eu tentei fazer a leitura para o português. Quando eu fui ouvir, eu não entendi nada do que eu tinha lido. De fato, ficou muito ruim a tradução. E então, eu não vou fazer uma nova tradução, demandaria muito tempo, mas eu vou fazer uma leitura, vou pontuar os pontos principais deste artigo. Então, Maritain começa falando sobre a importância do estudo sobre os sinais, porque os sinais e os signos permeiam toda a vida humana, toda a vida animal, assim como, por exemplo, o movimento permeia o mundo natural, a physis, né? E então, ele defende a ideia de que seria necessário retomar o estudo do sinal por duas coisas, né? Primeira, porque nós retomaríamos um estudo que foi desenvolvido na idade por filósofos medievais, né? O tema do sinal, mesmo na escolástica medieval tardia, já haviam desenvolvido o tema do sinal para a lógica e mesmo para a teologia, né? Que culmina aí na obra do João de São Tomás, João Poinsot. E segundo, porque o sinal nos ajudaria a lidar com os problemas que nós temos hoje na nossa civilização contemporânea. Por exemplo, os problemas do simbolismo, a questão das civilizações, o papel, né, do símbolo nas civilizações primitivas, na magia, na arte, na ciência das nossas civilizações desenvolvidas. Então, ele pontua aqui 3 pontos que ele vê como que deveriam ser desenvolvidos. Uma teoria filosófica dos sinais. 2, as reflexões e hipóteses sobre o sinal mágico. Eu vou explicar o que ele entende por sinal mágico logo mais. E 3, considerações sobre arte e sinais, ciência e sinais, vida social e sinais, religião, ética, misticismo e sinais. Tá? Então, na verdade, este artigo de 12 páginas do Maritain, ele apenas lida com esses 2 pontos primeiros, 2 primeiros pontos. Tá? Bom, o que eu posso falar é que essa necessidade, esse pedido, né, do Jacques Maritain para que se desenvolvesse uma teoria dos sinais,
creio que foi aí desenvolvida pelo John Dee, está sendo desenvolvido pelos seus seguidores. Eu não sei de fato o quanto Jacques Maritain conhecia de Peirce, porque muitas dessas coisas o Peirce já tinha obviamente feito. Mas o Jacques Maritain foi uma das pessoas aí a divulgarem a obra do João de São Tomás antes do trabalho monumental do John Dee. Bom, então ele começa explicando rapidamente o que seria o sinal. Ele usa a frase em latim, signum est id quod representat aliud a se potentiae cognoscenti. Então, o sinal é aquilo que representa algo outro que ele mesmo para uma potência que conhece, né? Então, ele vai fazer essa definição, vai trazer essa definição do sinal como aquilo que representa uma outra coisa a uma potência cognoscitiva, né? E, então, aqui, a gente vai ver logo mais que aqui abarca o sinal instrumental e o sinal formal. Mas eles, antes de chegar nessa distinção, que ele vai chegar, o Maritain faz uma diferença entre o sinal natural e o sinal convencional. Então, ele vai fazer a divisão entre sinal natural, signum naturale, e o sinal convencional, signum ad platitum. Então, por exemplo, a fumaça que indica o fogo, essa relação do sinal, né, entre um sujeito que conhece a fumaça e o fogo, o objeto, ela se dá por uma relação natural, não é por uma relação de costume, uma relação convencional, né? Não se dá por uma relação de razão, mas por uma relação natural. Então, existem dois tipos de sinais, o sinal natural e o sinal convencional. E algo aqui que ele não enfatiza claramente, duas coisas. Primeira, é o que ele enfatiza, que isso está baseado numa metafísica realista, o fato de existir um sinal realista, né? Então, ele diz, esta noção realista do sino natural tem como base, em resumo, uma metafísica para a qual a inteligibilidade e o ser são consubstanciais. Verum et ens convertuntur, né? E uma outra coisa que ele não pontua, mas é aquilo que o John Dee pontua, que a relação do sinal, ela é indiferente à relação de razão ou à relação real, né? Então, aqui já tem uma importância fundamental da realidade dos sinais. Continuando, ele vai apontar rapidamente que a relação real dos sinais, a relação dos sinais não é de uma relação de causa eficiente, mas uma relação de causalidade objetiva. Depois vem um ponto, um parágrafo importante, mas muito condensado. Ele diz mais ou menos assim, o seguinte: cada imagem não é um sinal, mas cada sinal não é uma imagem. Pois a imagem que procede de uma outra coisa, como seu princípio, que é seu princípio, e ela ela é semelhante a essa outra coisa, a imagem pode ser da mesma natureza e do mesmo status ontológico que a outra coisa, né? Então, o filho é a imagem, mas não o sinal do pai. E muitos sinais não são imagens. Então, a fumaça não é a imagem do fogo, mas ela é o sinal do fogo. E aí ele define um símbolo, ele diz, nós podemos definir um símbolo como uma imagem sinal. Uma coisa sensível que significa um objeto por razão de uma relação pressuposta de analogia. Então, o símbolo seria imagem e sinal. Mesmo no Peirce, se a gente pegar um estudo mais aprofundado do Peirce vai dizer que o símbolo, ele denota conotando, né? Então, acho interessante essa visão do símbolo, ele é a imagem, algo de semelhante ao significado,
mas ele é ao mesmo tempo um sinal. Então, os sinais estão envolvidos em tudo, todos os animais, inclusive os animais não, que não têm intelecto, né? Não só no homem, mas em todos os animais nós vemos o uso dos sinais. A importância também do homem, que o homem percebe os sinais, né? Ele percebe que usa sinais, ele entende os sinais enquanto sinais, né? E ele dá como exemplo disso o milagre do entendimento, né? Então, por exemplo, aqueles casos de pessoas que nasceram cegas, surdas e mudas, e que, de repente, essas pessoas conseguem entender que um certo gesto significa uma determinada coisa. Elas despertam, né, a sua inteligência. Ele cita o exemplo famoso da Helen Keller. Então, a pedra fundamental da vida da mente é o sinal. Então, mais uma vez, ele apresentando a importância do sinal, e aqui já distinguindo, né, o animal semiótico, não só aquele que usa sinais, mas que tem consciência do uso dos sinais. Ele vai dizer que, claro, que o único que não usa sinais seria Deus, né? Esse é um privilégio do ato puro. Depois ele divide entre uma outra distinção de sinais especulativos e sinais práticos. Eu não vou me adentrar profundamente nisso, mas vou adentrar na diferença entre sinal instrumental e sinal formal, que é outra divisão muito importante. Então, o sinal instrumental, ele primeiro é conhecido enquanto objeto e depois se conhece o objeto que ele significa, enquanto que o sinal formal não. Então, por exemplo, no caso da fumaça, eu primeiro percebo a fumaça como um objeto e depois eu percebo o fogo, a fumaça que sinaliza o fogo. Mas no caso de um conceito, por exemplo, e aqui está a diferença entre uma filosofia, né, a filosofia moderna, que vem ali com Descartes, focada no mundo das ideias, de uma filosofia realista, de uma filosofia em que não há esse dualismo cartesiano, onde os conceitos são sinais formais. A diferença do sinal formal para o sinal instrumental é que o sinal formal eu não percebo ele primeiro como um objeto, eu conheço o objeto por meio nele, né? Como uma lente de óculos que me leva por meio da qual em que eu conheço o mundo exterior. Mas por um ato reflexivo posterior eu posso voltar os meus olhos para a própria mente, mas fundamentalmente os conceitos são sinais formais. Essa distinção, esse entendimento dos conceitos como sinais formais é o problema, o não entendimento disso é o problema da filosofia moderna. Depois ele volta a discutir sobre a questão dos sinais práticos, ele vai falar sobre a questão dos sacramentos, né? Que também tem passagens muito, muito importantes. E ele vai fazer uma distinção particular dele, que é a diferença entre sinal lógico e sinal mágico. Então, o sinal mágico, bom, eu posso ler aqui rapidamente. Por sinal lógico, ele quer dizer um sinal que ocorre num certo estado funcional em que é um sinal para a inteligência, considerada como dominante, como dominando o regime psíquico ou o regime da cultura. E ele chama de sinal mágico quando esse sinal ocorre num estado funcional diferente, em que é um sinal para a imaginação considerada como suprema ou como controlador supremo ou dominante de toda a vida psíquica ou de toda a vida da cultura. Então, essa distinção entre o homem primitivo e o homem, entre aspas, né, desenvolvido, civilizado, sei lá como uma palavra boa para usar isto, eu vou dar o exemplo do Northrop Frye. Né? Northrop Frye, no The Great Code, ele fala que essa linguagem inicial é a linguagem poética, é uma linguagem mais concreta, em que há essa mistura mesmo entre o imaginário e o conhecimento,
aquilo que você imagina, aquilo que você intelige entre o sujeito, entre o objeto, né? Então você tem essas, por exemplo, essas experiências, né, dos feitiços, a palavra assume quase que um poder físico. Então o sinal mágico é um sinal que fala predominantemente para a imaginação, ao predomínio da imaginação. Ainda não, claro que a inteligência está lá, é a mesma inteligência do homem desenvolvido, mas há predominância no caso da imaginação e no outro a predominância da inteligência. E aqui, por isso, ele vai distinguir dois tipos de sinais, o sinal mágico e o sinal lógico. E ele desenvolve bastante comentários muito aprofundados sobre a relação, esse modo de vida do homem primitivo. Tem muitas coisas que nós precisamos, de fato, recuperar. É o bom do desenvolvimento da razão, né? É também o fato da desmitologização, desenvolvimento científico ou desenvolvimento, né, de percebermos aquilo que é mito daquilo que é real, ou como diria o John Dee, a distinção entre o objeto e coisa. Mas tem muitas coisas do homem primitivo que talvez nós precisamos recuperar, né? Mas só para finalizar, ele diz o seguinte, Maritain diz o seguinte: vamos dizer em resumo que em nosso estado lógico, nosso do homem desenvolvido, vamos dizer brevemente que em nosso estado lógico as sensações, as imagens, as ideias são solares, ligadas, envolvidas no psiquismo luminoso e regular da inteligência e de suas leis de gravitação. No estado mágico, elas estavam noturnas. As sensações, imagens e ideias eram noturnas, ligadas na vida mental crepuscular e fluida da imaginação e de uma experiência que é de uma experiência incrivelmente poderosa, mas inteiramente vivida e sonhada. Então, essa confusão que o homem primitivo tem, por exemplo, entre o signo e o objeto, ele funde o signo e o objeto. Por exemplo, o sol, como símbolo do divino, o sol passa a ser divino, né? Então, esse é um elemento importante, essa distinção que ele faz entre sinal mágico e sinal lógico. Ele desenvolve bastante páginas falando sobre isso, mas, como eu disse, é complicado de traduzir por uma leitura, é muito difícil a pessoa conseguir entender, ela precisa ler mesmo o arquivo, o texto, o artigo, por isso que eu vou apenas, esse vídeo será apenas uma indicação e não uma leitura, uma tradução do texto. Deixa eu ver mais alguma outra elemento importante aqui que ele fala. Ele desenvolve várias páginas sobre o homem primitivo, sobre os seus mitos, sobre os ritos, né? Sobre os seus símbolos. Então, muito interessante. E, para finalizar, abordando também a questão da expressão poética, ele distingue entre dois tipos de sinais: o sinal direto, que denota o objeto, e o sinal invertido, que manifesta o sujeito que cria o sinal, né? Ele dá como exemplo isso o estudo de Freud sobre os símbolos, né? Sobre os sonhos, que revelam o próprio sujeito. Mas isso é claro nas obras de arte, né? O artista, ele expressa um objeto, mas ele também se expressa realizando esse objeto, né? Então, existe essa relação entre o sinal direto e o sinal invertido. É invertido porque, em vez de revelar o objeto, revela o sujeito. Vamos ver o que ele diz nessa parte. Mas mesmo no pensamento normal, os sinais que o homem usa para significar as coisas, ou seja, sinais diretos, significam o próprio homem, os sinais invertidos.
Cada obra de arte é uma confissão, né? Mas ela é isto por descobrir os segredos da existência, adivinhados por meio do sofrimento das coisas do mundo, deste mundo, e que torna a confissão do segredo do poeta. Isso me lembrou também aquele mito do Peirce, acho que ele tirou isso do Emerson, se eu não me engano. Um viajante que conversa conversa com a esfinge, mas aí a esfinge diz algo como: eu sou a luz dos teus olhos, sou luz dos teus próprios olhos, ou seja, como se houvesse ele tenta adivinhar a esfinge, mas a esfinge diz quem ele mesmo é, né? Essa relação do sinal invertido, que revela o sujeito, em vez de revelar apenas o objeto. Bom, esses são os pontos principais deste artigo do Jacques Maritain. Aconselho a leitura. Infelizmente, fica muito ruim fazer uma leitura do texto, porque ele é muito técnico e eu não sei, de fato, só de ouvir o quanto a pessoa pode aprender, talvez pode não entender nada. Então, em vez de deixar uma coisa estranha, eu preferi fazer um resumo dos pontos principais assinalados por Jacques Maritain no seu artigo, que parece que não é tanto conhecido aqui. Sign and Symbol, sinal e símbolo, Jacques Maritain.